Nossa história começa durante um período sombrio para os israelitas que foram oprimidos pelos filisteus. Por 40 anos na cidade de Zorá, havia um homem chamado Manoá, da tribo de Dan. A esposa de Manoá era estéril e não tinha filhos. Um dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: "Você é estéril e sem filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Agora, certifique-se de não beber vinho, nem outra bebida fermentada, e que você não coma nada impuro. Você ficará grávida e terá um filho, cuja cabeça nunca deverá ser tocada por uma navalha, porque o menino será um nazireu consagrado a Deus. Desde o ventre, ele tomará a liderança na libertação de Israel das mãos dos filisteus." Animada e maravilhada, a mulher correu para contar ao seu marido sobre a mensagem do anjo. Manoá orou ao Senhor, pedindo que enviasse o anjo novamente, para ensiná-los a criar o menino. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo retornou. Manoá perguntou ao anjo: "Quando suas palavras forem cumpridas, qual será a regra que governará a vida do menino?" O anjo reiterou as instruções. Sua esposa Manoá deve fazer tudo o que ele ordenou. Logo após, a esposa de Manoá deu à luz um filho. Deram o nome de Sansão. À medida que Sansão crescia, o Senhor o abençoava, e o Espírito do Senhor começou a conduzi-lo. Enquanto estava em Manaim, entre Zorá e Ajalon, como um jovem, Sansão desceu a Timna, onde viu uma mulher filisteia. Ele voltou para casa e contou aos seus pais: "Eu vi uma mulher filisteia em Timna. Agora, arranjem-me para mim como esposa." Seus pais ficaram alarmados. Não há uma mulher aceitável entre seus parentes ou entre todo o nosso povo. Você deve ir aos filisteus incircuncisos? Mas Sansão insistiu: "Arranjem-na para mim, ela é a certa para mim." Seus pais não sabiam que isso era do Senhor, que estava buscando uma ocasião para confrontar os filisteus. No caminho para Timna, Sansão encontrou um jovem leão. A floresta era densa e o caminho estreito, quando de repente um rugido atravessou o ar. Um jovem leão, feroz e selvagem, investiu contra Sansão. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e com um aumento de força divina, Sansão despedaçou o leão com as próprias mãos, como se poderia despedaçar um cabrito jovem. A carcaça do leão estava em pedaços, um testemunho da incrível força de Sansão. Mas ele não contou nem ao seu pai nem à sua mãe o que tinha feito. Mais tarde, quando ele voltou para se casar com a mulher, ele se desviou para olhar a carcaça do leão. Nela, viu um enxame de abelhas e um pouco de mel. Ele pegou o mel com as mãos e comeu enquanto seguia seu caminho. Quando se reuniu com seus pais, deu-lhes um pouco, e eles também comeram. Mas ele não contou a eles que havia pegado o mel da carcaça do leão. Na festa de casamento em Timna, Sansão propôs um enigma a seus 30 companheiros filisteus. Do comedor, algo para comer. Do forte, algo doce. Por 3 dias eles não puderam resolver o enigma. No 4º dia, eles foram até a esposa de Sansão. Persuada seu marido a explicar o enigma. "Ou nós queimaremos você e a casa de seu pai. Você nos convidou aqui para nos roubar." Temerosa, ela foi até Sansão. "Você deve me contar o enigma. Eu nem contei aos meus pais. Por que eu deveria te contar?" Com lágrimas nos olhos, ela o pressionou. "Você não me ama. Você deu ao meu povo um enigma. Mas você não vai me contar a resposta." Sansão, incapaz de suportar suas lágrimas, finalmente cedeu. "Está bem, eu vou te contar." E ele revelou a resposta do enigma. Ela se apressou para contar ao seu povo. No 7º dia, eles foram até Sansão. "O que é mais doce que o mel? O que é mais forte que um leão?" Sansão ficou furioso. "Se vocês não tivessem arado com minha novilha, vocês não teriam resolvido meu enigma." Então o Espírito do Senhor veio sobre ele. Ele desceu a Ascalon e matou 30 homens. Ele pegou as roupas deles e as deu.
aqueles que haviam explicado o enigma. Queimando de raiva, ele voltou para a casa de seu pai. E a esposa de Sansão foi dada a outro homem. Mais tarde, durante a colheita do trigo, Sansão foi visitar sua esposa. Ele disse: "Eu quero ir até minha esposa." Mas o pai dela não o deixou. "Eu pensei que você a odiasse, então a dei a outro. Mas a irmã mais nova é mais bonita. Leve-a em vez dela." Sansão estava enfurecido. "Desta vez eu tenho o direito de me vingar. Eu farei mal aos filisteus." Sansão pegou 300 raposas. Ele as prendeu pela cauda e então prendeu uma tocha a cada par. Ele acendeu as tochas e soltou as raposas. Elas correram pelo trigo em pé, incendiando os campos dos filisteus. As chamas queimaram as espigas e o trigo em pé. Os filisteus ficaram furiosos. Quem fez isso? Eles descobriram que Sansão estava por trás disso e foram a Zorá para confrontar Sansão. Quando os filisteus chegaram, Sansão estava preparado. "Vocês vêm contra mim como um enxame de abelhas, mas eu vou destruí-los." Ele os feriu com a mandíbula de um jumento, matando 1000 homens. Depois disso, Sansão estava exausto. "Ó Senhor, eu estou com sede. Você deu a seu servo essa grande vitória. Devo agora morrer de sede?" Deus abriu um lugar oco em Lei, e água jorrou. Sansão bebeu e sua força retornou. Sansão liderou Israel por 20 anos, nos dias dos filisteus. Mas ele se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Dalila foi subornada pelos filisteus. Descubra o segredo de sua grande força e como podemos dominá-lo. Cada um de nós lhe dará 1.100 ciclos de prata. Dalila concordou e perguntou a Sansão: "O que te faz tão forte? Como você pode ser amarrado e dominado? Se alguém me amarrar com 7 cordas de arco novas, que não tenham sido secas, eu serei tão fraco quanto qualquer outro homem." Dalila contou aos filisteus, e eles trouxeram as 7 cordas de arco. Ela o amarrou. Então ela gritou: "Sansão, os filisteus estão vindo!" Mas ele estourou as cordas de arco e escapou com facilidade. Dalila estava frustrada. "Você mentiu para mim. O que te faz tão forte?" Sansão disse: "Se alguém me amarrar firmemente com cordas novas, que nunca foram usadas, eu serei tão fraco quanto qualquer outro homem." Dalila contou aos filisteus. Eles trouxeram as cordas novas. Ela o amarrou novamente. Mais uma vez ela gritou: "Sansão, os filisteus estão sobre você." Mas ele estourou as cordas. Dalila estava ainda mais chateada. "Você me fez de tola novamente. Diga-me o que o torna tão forte. Se você me trançar o cabelo em uma teia e fixar a teia com um prego, eu serei tão fraco quanto qualquer outro homem." Dalila fez exatamente isso. Uma vez mais ela gritou: "Sansão, os filisteus estão vindo." Mais uma vez ele escapou. Finalmente Dalila se aproximou de Sansão. "Você realmente ama meu coração. Se você me ama, me diga o segredo." Sansão cedeu à pressão. "O cabelo é meu voto. Se for cortado, eu serei fraco." Dalila mandou chamar os filisteus, e os filisteus vieram e cortaram seu cabelo. Dalila gritou: "Sansão, os filisteus estão sobre você." Ele não percebeu que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus capturaram Sansão. Eles o levaram para Gaza, o humilharam e o amarraram em prisões. Mais tarde, os filisteus celebraram sua captura. O deus deles, Dagom, foi exaltado. Eles trouxeram Sansão do calabouço, para que pudessem zombar dele. Sansão pediu ao jovem que o guiava e disse: "Deixe-me tocar as colunas do templo." O templo estava cheio de homens e mulheres. Eles estavam adorando seu Deus. Sansão, com as mãos sobre as colunas, orou a Deus: "Ó Senhor, lembre-se de mim e dê-me força mais uma vez." Ele empurrou as colunas com todas as suas forças. O templo desabou, matando filisteus e Sansão. Aquela foi uma morte digna. Deus fez justiça através de Sansão, o homem que em última análise fez o que estava certo. Sansão, mesmo em sua fraqueza, foi um instrumento de Deus.
Seu sacrifício trouxe liberdade a Israel. O povo de Israel se lembrou de sua coragem e da força que ele teve em seus momentos mais difíceis. Sansão se tornou uma lenda entre os israelitas. Sua história foi contada por gerações, lembrando a todos que a verdadeira força vem de Deus. Mesmo nas piores circunstâncias, a fé pode prevalecer. A jornada de Sansão é um testemunho de esperança. Ele mostrou que até os mais fracos podem fazer grandes coisas e que a redenção é sempre possível. A vida de Sansão nos ensina sobre arrependimento e fé. Cada um de nós pode encontrar força em nossa vulnerabilidade e lembrar que, mesmo nas trevas, a luz pode brilhar.